por estarem aqui hoje para completarmos este nosso workshop de eletrónicas que começou o ano passado e que nós não podemos concluir devido à situação que todos conhecemos. Queria agradecer à turma, 12º de Ciências e Tecnologias, ao professor Nuno Soares, agradecer de forma especial à Joana, ao professor Abel Tasso Batista, a sua disponibilidade para estarem aqui hoje. E passava então a palavra à Joana. Boa tarde, isto é um bocadinho esquisito uma sessão assim, mas é o que temos. Nós, na verdade, quando tivemos as primeiras sessões, parece que foi no ano passado, mas ainda foi este ano, foi no ano letivo passado, de facto, mas ainda foi este ano civil, só que já parece que passou muito tempo. Hoje então vamos ter uma conversa sobre crónicas, sobre a literatura, e assuntos que vocês eventualmente queiram introduzir também, portanto se quiserem interromper ou então deixamos algum espaço no final, mas estejam à vontade. No final vou deixar alguns minutos, ainda uma parte, para fazer a leitura das crónicas. Isto agora é o meu filho que está aqui a chegar, portanto isto é um problema da habitação. E vou deixar uns minutos para fazer a leitura das crónicas, daquelas que nos pareceram as melhores crónicas, os melhores textos e uma entrega também e a entrega dos prémios. Isto, atenção, que as crónicas aqui no caso foram aquelas que achámos que portanto a professora Alexandra, o professor Nuno e eu, que achámos que cumpriam, enfim, aqueles requisitos que estipulámos. Há outros textos também interessantes e bem redigidos, mas que se calhar não serviriam, ou pelo menos não se aproximavam tanto também do género da crónica como vimos. Bom, então para a conversa eu ia apresentar o professor Abel Barros Batista, que é professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Uma das suas áreas também de especialização é a literatura brasileira, mas também a literatura portuguesa, tem vários livros de ensaios publicados sobre essa área. Para além disso, é também um escritor, portanto, para além de professor, também é escritor. Tem vários livros, não gosta disso, tem vários livros de ensaios, tem vários livros de crónicas e também já escreveu romances a duas mãos, romances. E eu gostava de também só começar com uma referência, portanto para mim também é sempre muito bom porque também foi meu professor e acho que talvez vocês também sintam isso de vez em quando. Voltar a falar com professores é muito bom. E aqui há uns tempos, a propósito do último livro que publicou, do livro de crónicas e cenas que publicou na Tinta da China, que se chama Obnóxio, deu uma entrevista e houve uma escritora que publicou nas redes sociais, a escritora Isabela Figueiredo, se calhar já ouviram falar, e fez uma apresentação do professor Abel, que eu acho que é uma apresentação muito interessante e queria só chamar a atenção para ela, que diz o seguinte: o Abel Barros Batista foi meu professor em 2 cadeiras em anos diferentes na faculdade. Tive sorte, é um professor impossível de esquecer porque está nas tintas para o que deve ser professor. Cuidado com isto. Não é bonzinho, tem muito pouca paciência para com a ignorância e a vaidade, menos ainda para a última. Eu acho que há uma vida antes de ter sido aluno do Abel e depois. Não nos tornamos melhores, pelo contrário. Compreendemos que somos frágeis e mortais e que não valemos grande coisa, mas é nisso que reside tudo o que há para saber e resolver. Bom, talvez tenham estas experiências, eu também subscrevo e tive esta experiência e acho que isto pode acontecer-nos com alguns professores. Na conversa eu gostava de dedicar uma parte da conversa a falarmos um bocadinho da crónica, do género da crónica e depois uma outra parte sobre a questão da leitura, da importância da leitura, do ensino da literatura e de como é que isso também é compatível, enfim, na fase em que vocês estão, particularmente no ensino secundário, ainda por cima agora estão no último ano também do ensino secundário, e até que ponto é que a leitura é realmente uma atividade que vos dá gosto e entusiasmo. Bom, então eu começaria
por agradecer também ao professor Abel estar aqui hoje connosco e lançava a primeira pergunta sobre a crónica, não é? Como é que definiria este género? Sou eu agora? Isto não é como na televisão, temos que esperar um bocadinho até... Exatamente. Não é? Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço à Joana e a todos o convite. Eu realmente fui a professora da Joana. Ela também é uma pessoa que é uma aluna que não se esquece e tal. E ela falou assim, até parece que já não me via há muito tempo, mas ainda ontem conversámos, e ontem, não, anteontem não, mas tem sempre tenho participado em várias iniciativas da Joana Meirim, e agora até tenho o privilégio ou o prazer de a ter na faculdade a dar umas aulas, já é professora convidada na nossa faculdade a dar umas aulas de cultura portuguesa, portanto é uma das alunas que eu tive na minha vida, com quem mantive contacto e com quem tenho feito, tentado fazer algumas coisas, mas ela faz mais do que eu sou um bocado perigoso, e pronto. Agora, quanto assim, o que é a crónica? A crónica costuma-se chamar, há um departamento na literatura que é os géneros híbridos, são aquelas coisas que são metade disto, metade daquilo, ou uma parte disto, uma parte daquilo. Esse género geralmente não... Aliás, nenhum género em rigor é suscetível de definição. Nós não sabemos dizer o que é que são, mas sabemos mais ou menos identificar as entidades que pertencem a esse género, e sabemos mais ou menos o que é que são boas e o que é que são as boas e as menos boas e as péssimas. Enfim, as crónicas não vou falar da parte das crónicas tipo Fernão Lopes, que essas já não... Porque, até por razões óbvias, porque a crónica hoje, quando falamos de crónica, pensamos em qualquer coisa curta que está publicada num jornal. A crónica de Dom João I de Fernão Lopes dificilmente seria publicada num jornal, mas há um ponto comum, não é? Que é o acompanhamento ao longo do tempo. É uma das coisas interessantes na crónica, na crónica jornalística ou na crónica literária, é que não é só uma. Não há só uma. Aliás, a crónica é um género em que a palavra crónica tem o mesmo sentido que quando se diz alguém é doente crónico. Não é um agudo, mas é um doente crónico. É alguém que transporta uma doença consigo durante muito tempo. Para ser doente crónico tem que ter sintomas, enfim, agora as metáforas das doenças são as mais atuais, mas tem que ter assim uns sintomas durante algum tempo. Por exemplo, a asma é uma doença crónica. Muitas vezes pensa-se que doenças crónicas são as que não têm cura, mas na verdade o crónico aí significa que acompanham o paciente durante muitos anos. E uma das particularidades interessantes da crónica é que tem que ser várias, isto é, alguém que faz crónicas nunca faz só uma. Ao passo que, por exemplo, no caso do romance, há romancistas que só fizeram um romance, agora não me lembro de nenhum, mas se quiserem depois mando-vos uma lista, mas há pessoas que só escrevem um livro, mesmo de poesia que escrevem 2 ou 3 e depois deixam de escrever, mas no caso da crónica há uma certa ideia de continuidade que tem a ver, creio eu, com o local onde as crónicas eram publicadas, e que eram os jornais. Nisso o Brasil talvez seja um exemplo mais interessante do que Portugal, porque não deve haver nenhum escritor brasileiro desde o princípio, ou pelo menos desde a independência, que não tenha escrito crónicas e que não tenha colaborado nos jornais a escrever crónicas. Um dos poetas mais conhecidos do Brasil, que é o Carlos Drummond de Andrade, que viveu muitos anos, 80 e tal anos, era uma pessoa muito pacata, mas escrevia muito e teve boa saúde. Ele, acho que nunca, não passou uma semana que não publicasse uma crónica durante mais de 50 anos, e escrevia crónicas sobre tudo, incluindo crónicas sobre futebol, que são, de resto, muito apreciadas por várias pessoas em Portugal que não conhecem as outras, mas em geral conhecem estas. Há 2 razões básicas para que isto aconteça assim no Brasil.
A primeira é que o Brasil teve, depois da independência e no processo de edificação do país, deu uma grande importância à literatura. E a literatura tinha uma capacidade que foi aproveitada até certo ponto para criar imagens, criar retratos do país e mostrar aos novos brasileiros o que era o país, porque, enfim, não sei se uma vez estudaram isso, mas a independência do Brasil foi assim de um dia para o outro e ninguém percebeu muito bem o que é que tinha mudado, a não ser que as pessoas deitaram-se portugueses e acordaram brasileiros, e eram as mesmas, e portanto era preciso haver um certo trabalho de diferenciação, mostrar que o Brasil era um país diferente, apesar disso ser relativamente óbvio. A literatura teve um papel importante nisso, esteve no centro da vida cultural e até da vida política durante muitos anos. Para os jornais ter um escritor a publicar regularmente era uma honra, era um privilégio e era sobretudo um motivo de interesse junto dos leitores. Havia a ideia de que os jornais deviam educar os leitores, deviam eles próprios ser um instrumento de cultura e nada melhor que os escritores para escreverem nos jornais. Portanto, os escritores colaboravam e gostavam e tinham interesse nisso. Além disso, era também uma maneira de ganhar dinheiro, que é um aspecto que nunca deve ser desprezado quando se fala de atividade literária, sobretudo em géneros híbridos. Eles publicavam, a publicação geralmente era semanal e o jornal pagava. Hoje ainda há, creio que ainda há algo no Brasil, ainda há alguns jornais que mantêm este hábito, mas em Portugal há muito tempo que desapareceu, nós nunca tivemos assim muito o hábito, os jornais portugueses nunca gostaram muito, não sei, de ter assim escritores todas as semanas, a coluna de fulano, a coluna de cicrano, a comentar a atualidade. Essas duas razões são importantes porque ajudam a perceber que a crónica é, por um lado, um género de publicação jornalística, mas é também, por outro lado, um género literário. É como se fosse um momento em que a literatura vai para o jornal e em que o jornal acolhe a literatura. Isto significa que a crónica é um texto que se enraiza ou se liga de uma forma direta e óbvia com a realidade, mas que é ao mesmo tempo uma peça literária que transcende ou que ultrapassa essa realidade. O processo mais óbvio de fazer isto é a partir de um incidente, de um facto, seja político, seja social, seja insólito, e produzir um texto que faz uma associação com outra coisa qualquer absolutamente surpreendente. Um dos maiores cronistas do Brasil foi o Machado de Assis, que era também um dos maiores escritores, se não o maior. Ele fazia muito uma coisa que era pegar em incidentes da vida política a que dava muita atenção e relacioná-los com aspectos da antiguidade clássica, Roma e Grécia, mas não ia buscar provavelmente a vida política, que seria uma coisa óbvia, ia buscar incidentes da vida pessoal, aspectos dos costumes e fazia comparações e associações que eram verdadeiramente surpreendentes. E a crónica fundamentalmente é isso, é uma pessoa encontrar um incidente, aliás podíamos dizer que há dois processos. Um é partir de um facto que os leitores conhecem e fazer uma associação com realidades desconhecidas, que podem ser efetivas ou não, podem ser ficcionais ou podem ser históricas. A outra coisa interessante é partir de um caso absolutamente insólito a que ninguém dá grande atenção e mas que permite fazer associações interessantes. Eu lembro-me que há uns anos havia um jornal do Porto chamado Jornal de Notícias, tinha uma secção Mundo Insólito. Eu lia aquilo religiosamente todos os dias, porque havia notícias muito surpreendentes. Uma das que mais me impressionou era de uma mulher que foi apanhada pela polícia em Inglaterra a deitar um gato para o lixo. E depois, evidentemente, foi levada para a polícia, interrogada, etc. E deu, assim, explicações bastante bizarras sobre a ação de deitar o gato para o lixo. Mas o incidente mais engraçado que eu li foi a história de um mafioso na Sicília, que estava na praia, no verão, foi preso na praia enquanto estava a ler um livro
que era um livro de uma jornalista italiana que contava o processo que levou a polícia a prender o capo da máfia, que era o antecessor dele. Portanto, é como se ele estivesse a ler precisamente a história que conduziu à posição em que ele estava na máfia. E estava tão entretido a ler aquilo, tão absorvido na leitura do livro, que nem se apercebeu da polícia a chegar e ele foi preso. É um dos exemplos mais interessantes que eu conheço de como a leitura pode ser prejudicial do ponto de vista da segurança. A pessoa está absorta, não vê a polícia e é apanhado. E está a ler uma coisa que descreve exatamente aquilo que lhe vai acontecer. Aliás, isto é que é a literatura realista, embora no caso seja uma associação meramente contingente. Mas a crónica funciona assim, pega num incidente que aparentemente não tem grande relevo, embora pode ser engraçado, até pode nem ser engraçado, e a associação que se faz através da linguagem, através do texto, surpreende ou não surpreende muito, mas introduz a ideia que eu acho que é a ideia fundamental da crónica e a razão de ser da crónica existir nos jornais, que é a ideia de que é sempre possível descrever de uma forma alternativa aquilo que acontece. Isso, se fosse preciso resumir a crónica a um princípio, seria esse. As crónicas visam treinar a imaginação das pessoas, mostrando que é sempre possível introduzir uma associação ou uma repetição ou uma invenção que nos permite descrever a realidade, ou o que nós reconhecemos como a realidade, de uma outra maneira. O recurso mais usado costuma ser o humor, mas às vezes também há cronistas que não têm sentido de humor, mas outras vezes há cronistas que têm um sucesso extraordinário a fazer isto através de processos que são exatamente contrários. O caso que eu conheço melhor é o de Miguel Esteves Cardoso, que teve um grande sucesso a descrever as qualidades dos portugueses. Ora, dizer os portugueses fazem isto, os portugueses fazem aquilo, é, em princípio, um procedimento absolutamente contrário à crónica, porque está a estabelecer generalizações absolutamente selvagens. Uma pessoa tira uma rolha da garrafa com a mão direita e ele diz os portugueses tiram a rolha com a mão direita. Coitados dos canhotos. Ele nunca fez isto, é um exemplo que eu estou a inventar agora. Mas este processo de generalização era, de qualquer maneira, tão radical que acaba por se tornar engraçado. E não era preciso ninguém reconhecer-se naquele retrato dos portugueses para achar que aqueles textos tinham a graça e, enfim, tiveram um grande sucesso. Mas, resumindo, para não gastar o tempo todo, eu acho que é importante para a crónica ter presente que se relaciona de alguma maneira com incidentes da vida cotidiana, que sejam conhecidos ou não de quem vai ler, que tenta transportar o leitor para um plano em que esses incidentes quase se tornam irrelevantes, mas através de uma associação livre, uma associação sem regras, uma das coisas mais interessantes. Há uma outra crónica de Machado de Assis muito engraçada, em que ele começa a falar da Companhia das Águas, que mudou de nome, já tinha mudado de nome várias vezes, e depois isso lembra-lhe um homem que tinha muitas dificuldades em fixar o nome dos criados e acabou por chamar o mesmo nome a todos, e aquilo da história torna-se muito engraçado, porque os criados partiam-lhe os copos e ele então resolvia, despedia-os, e então para não fixar um nome novo, punha-lhe sempre o mesmo nome, mas vai para ali fora e termina com associações com os nomes das mulheres no Império Romano, os nomes das mulheres dos imperadores e por aí fora. É quase um delírio da associação, e isso realmente é o que faz a crónica. Já não se percebe se ele está interessado na mudança de nome da Companhia das Águas ou se a mudança de nome da Companhia das Águas é um pretexto para fazer elaborações. Quando a crónica atinge esta indecisão, que não se sabe se o cronista quer falar daquele assunto concreto ou se o usa para o exercício de imaginação, aí temos uma grande crónica e um grande texto. E isso justifica que a publicação no jornal, a publicação periódica e sobretudo a publicação crónica. Os cronistas fazem-se ao longo do tempo, não é? Pela repetição. Bom, aí já uma das perguntas que tinha era que também o que é que como autor e leitor de crónicas, não é? Aqueles que seriam os elementos essenciais para si de uma boa crónica, e acho que isso já disse. E portanto, no caso, quer dizer, a regularidade não será tudo, não é? Portanto, a regularidade, porque há muitas pessoas que publicam regularmente
na imprensa e não são cronistas. E uma das dificuldades que eu notei e que também notei agora nesta experiência que tive com este grupo de alunos é que muitas vezes pede-se uma crónica e há uma tendência para escrever um texto de opinião. Sim. Por exemplo. E eu acho que não sei, gostava de discutir, no fundo, aí se calhar já entramos numa questão também do ensino e de facto não temos a tradição do Brasil e também aí também lhe ia pedir algumas referências, não é? Se nós quisermos ler boas crónicas e bons cronistas, onde é que também podemos, mesmo atualmente, portanto outra pergunta é essa, já falou de Miguel Esteves Cardoso, portanto já fica aqui essa referência também. Sim, mas falei dele há muitos anos. Pois é isso, e não é sem dúvida agora ir a ver as crónicas do público, já não sei se aquilo... Exatamente. Mas que se nos pudesse dar, e portanto para além obviamente da referência do Machado, que outros autores é que acha que hoje estão a publicar ou a escrever e que escrevem crónicas e boas, independentemente de alguns até poderem nem ter um espaço ou nem serem sequer considerados cronistas ou não serem reconhecidos assim na imprensa, porque também há casos desses, não é? E porquê é que de alguma maneira é tão difícil esta questão daquilo que estava a dizer, não é? Que a crónica treina a imaginação e no entanto continua a ser privilegiado muito o exercício e quanto mais tarde no percurso escolar, quanto mais caminhamos, é precisamente a imaginação que acaba por ser negligenciada e o que se pede é que se escrevam textos de opinião, muitas vezes as pessoas nem querem dar opinião, que aliás é uma coisa muito violenta, que é às vezes pedirem-nos uma opinião, não é? Sobre um assunto. Acho que as pessoas não têm ideia do quão violento é muitas vezes estarem a pedir-nos opinião sobre assuntos e seria muito menos violento e mais agradável escrever uma crónica. E isso foi o que eu senti muitas vezes, também já senti isso como aluna, mas também senti isso nesse exercício. Alguns dos textos são textos interessantes, estão bem escritos, mas são textos de opinião e não são crónicas, não é? E obviamente isto não é culpa não é culpa aqui de ninguém, mas há, digamos, um sistema escolar desde cedo que nos vai pedindo muitas opiniões e a imaginação acaba por... Queria que comentasse isso e se imaginaria algum tipo de estratégia para voltar a dar. Não sei se também será no contexto da escola, acho sempre que a imaginação, as pessoas fogem da imaginação porque deve ser difícil avaliar a imaginação, mas também não sei se é preciso avaliar a imaginação. Pois, quer dizer, a imaginação pode-se avaliar, desde que o avaliador tenha imaginação. Pois é isso. O que acontece é que há pessoas que não têm imaginação, mas a opinião eu acho que a opinião é o veneno da crónica, isto é a doença mortal, é como se fosse um vírus, porque realmente, mesmo hoje nos jornais portugueses, não sei se os vossos alunos seguem a imprensa, creio que não, espero bem que não, em parte porque hoje os jornais têm páginas de opinião, colunas de opinião, não conheço nenhum jornal português que tenha um escritor a escrever crónica regularmente. Houve agora, na altura da pandemia, o Expresso publicou todos os dias um texto do Gonçalo Tavares, mas não são textos, não são crónicas, são fragmentos literários, ficcionais, uma espécie de, como se fosse um diário. O Público também publicou contos do Paulo Faria. Mas são contos, são ficções. Sim, é uma coisa... Os jornais atualmente distinguem muito bem a colaboração estritamente literária em sentido nobre, que é esporádica, às vezes chamam alguém a escrever uns contos em certas ocasiões, das colunas, da coluna propriamente dita. O termo coluna, que é muito usado em inglês, é o termo mais que realça esse caráter regular da crónica nos jornais e do espaço onde ela é publicada. É um espaço curto, é uma coluna que geralmente é de alto a baixo e no século XIX chamava-se rodapé, sobretudo em Portugal, porque eram escritas no fundo da página, quando havia um espaço em branco, metiam lá qualquer coisa, às vezes até poemas, mas muitos escritores portugueses escreveram isso. Mas a opinião é muito útil, por exemplo, numa reunião de condomínio.
há uma pessoa que diz, eu acho que se devia pôr na porta, por favor, bata à porta devagar. O que é que acham? Qual é a vossa opinião? Depois há uns que dizem, não vamos tratar as pessoas como crianças, elas podem bater a porta da maneira que acharem adequada. Sim, mas alguns são mesmo crianças. Sim, mas os que são crianças também não sabem ler. E pode-se criar ali uma discussão interessante em volta do que se vai ou não fazer, porque é uma opinião que visa estabelecer um consenso para praticar ou não praticar uma ação. Agora, o que se passa hoje em dia, e os jornais chamam opinião, se vamos ler o Público, aparecem textos em que uns comentam declarações do primeiro-ministro e aparecem outros a dizer cumpre não esquecer o cancro da próstata. Quer dizer, se vem um médico a dizer que o cancro da próstata é a sexta causa de morte dos homens, e que quando tem sintomas já vai a doença muito avançada, isto dificilmente é uma opinião, isto são coisas, enfim, mais ou menos baseadas na experiência e na ciência, é um alerta, é uma informação, é uma secção informativa, mas não é propriamente uma opinião. Reduzir isto a opinião é até degradante, mas também não é uma crónica. Porque se espera que se é um médico a falar do cancro da próstata, o que nós queremos menos é que ele seja inventivo, criativo e que relacione o cancro da próstata com os cavalos do Calígula ou com qualquer coisa desse género. Não queremos exatamente isso. E não há, eu acho que atualmente não há provavelmente espaço para esse tipo de atividade. O Miguel Esteves Cardoso continua a escrever, continua ativo, escreve no Público todos os dias, mas ele basicamente faz uma coisa que é curiosa no processo, mas que o resultado nem sempre é interessante. Fundamentalmente, ele descreve a vida que tem com o dinheiro que ganha a escrever aquilo. E escreve, por exemplo, textos, como há dias li um, em que ele falava da dificuldade de fazer um bom café expresso em Portugal, e a primeira dificuldade é que é um moinho, e um moinho custa entre 800 e 1000 euros. Eu fiquei estarrecido, porque eu tenho um moinho de café que não custou nada disso, e descobri que afinal não gastei 800 euros num moinho de café, portanto o meu café não pode ser bom. Mas por outro lado, eu não trabalho nem ganho para ter um moinho de café, para comprar um moinho de café de 800 euros, teria que pedir um empréstimo ao banco. Portanto é sim uma espécie e não diria que seja exibição, mas é uma descrição de um modo de vida. E é um modo de vida de quem vive a escrever um texto para um jornal, fundamentalmente, que lhe paga o suficiente para ele ter aquele ter de modo de vida. Mas eu creio que perdeu muito de imaginação e também de estilo, de capacidade de escrever de uma maneira interessante. Mas o problema da opinião é que toda a gente se sente na obrigação de dar a sua opinião. E é péssimo porque entre os jornais e a televisão vêm todos basicamente dizer o mesmo. O PSD faz um acordo com o Chega e todas as pessoas que estão no espaço público a dar opinião se sentem na obrigação de dizer o que é que pensam do assunto, que é no fundamental o que os outros já disseram. Porque se não disseram, eles dizem, mas porquê que aquele ali não disse nada sobre aquele assunto? Porquê? Se não tem nada a dizer sobre isso, nunca aparece ninguém dizer, não, sobre isso não tenho nada a dizer. Porque é imediatamente suspeito ou de ser amigo ou não ser amigo. A crónica não é isso, a crónica não tem nada a ver com a opinião, porque a crónica, inclusivamente, deve ter a liberdade, ou deve ser um processo em que a pessoa que a escreve sai de si própria e cria uma realidade em que não é relevante o que ela pensa ou o que não pensa sobre os assuntos. O que interessa é o modo como o texto é construído e o prazer que quem lê tem de ver uma imaginação a trabalhar. Aqui há uns tempos li num livro, dos muitos livros que há a explicar como é que se escreve, não sei o quê. Era um senhor que explicava que tinha uma tia que era professora do ensino primário. Agora, antes chamava-se simplesmente professora primária, agora não se pode, mas era professora do ensino básico, agora nem é primário, nem, o próprio ensino já não é primário, era professora do ensino básico, e um dia estava na aula e o carteiro chega com um grande embrulho para ela, e ela recebe o embrulho e põe a um canto e continua a aula, mas os meninos estavam todos curiosos e a perguntar o que é que está o embrulho, o que é que tem o embrulho, o que é que tem o embrulho, nunca mais se calavam com aquilo, e ela então disse, pronto, eu digo-vos o que é que tem o embrulho, mas vocês têm que escrever um texto sobre o embrulho. Depois de escreverem, eu leio, corrijo e depois digo-vos o que é que tinha no embrulho.
Então eles lá escreveram, mas houve um que depois o autor do livro dizia que era já um gênio da escrita acabado. Houve um que começou o texto que dizia assim: quando o embrulho misterioso chegou, eu já ia no segundo andar. E pronto, depois ia para ali fora. E realmente é fundamental perceber o que é que se passa aqui, porque ele não ia no segundo andar. Ele estava sentado e continuou sentado na carteira e ao escrever continuava sentado. Mas ele imagina uma situação que já está em curso, na primeira frase, o leitor lê aquilo e percebe que entrou, é como se entrasse num comboio em andamento, e o texto depois é inapelável. Nós temos que ler aquilo, temos que saber, é como se fosse uma transformação da curiosidade infantil dos miúdos diante do embrulho, num processo de construção de um texto que ele próprio produz no leitor a mesma curiosidade que eles tiveram diante do embrulho. Aliás, o embrulho nesse caso é uma espécie de MacGuffin, daquela coisa, o embrulho não é nada, não interessa o que é que lá está, mas movimenta uma energia de curiosidade, de interesse e de paixão, que é no fundo aquilo que a crónica deve fazer. Se a crónica visa a imaginação e a associação de ideias e a descrição alternativa de uma realidade, a opinião do cronista não tem relevo nenhum. O que tem relevo é a capacidade de fazer isto tudo, de partir de um facto que pode até ser anódino e criar uma realidade fantasiosa que é muito mais produtiva do que a repetição do que cada um pensa. Porque se nós formos a ver o que cada um de nós pensa, é irrelevante, mesmo para nós. Nós temos opinião sobre quase tudo, mas a maior parte de nós não tem possibilidade de exprimir a sua opinião. Hoje, vejam agora, estamos nesta situação da pandemia. Eu tenho visto notícias e posso fazer uma lista com 3 ou 4 pessoas que eu acho que deviam ser proibidas de falar. E deviam ser proibidas de aparecer e de estar em público a dizer coisas. Ora, essas pessoas são exatamente aquelas que têm maior destaque. E há inclusivamente casos de indivíduos em quem não se reconhece nem se conhece nenhuma formação científica no domínio da virologia ou da infecciologia ou das pandemias e que têm uma estratégia alternativa para combater a pandemia. E é a opinião deles. Ora, esta expressão da opinião numa coisa tão séria como a saúde pública e ao mesmo tempo tão complexa, é na verdade uma atitude obscurantista. Isto significa dizer que não é preciso ter conhecimento especializado para dar opinião sobre um determinado assunto. Ora, há assuntos em que realmente, ou se tem um conhecimento especializado, a pessoa fica a ver e a dizer: aquele não sabe nada, aquele não percebe nada, aquele é um tolo, mas ficamos em casa. É a diferença. As pessoas que têm poder de ir à televisão e de ganhar dinheiro com isso, e que falam, podem fazer na televisão aquilo que fariam em casa se não estivessem na televisão, que é dar a sua opinião. Isto, a meu ver, não tem nenhum valor, nem do ponto de vista do esclarecimento dos espectadores, e nem sequer do ponto de vista da crónica. Não são crónicas, são enfim, manifestações de uma pessoa que tem que justificar a grande ideia que tem de si mesmo, muitas vezes. Há vários casos disso. Portanto, a opinião é, de facto, não só é o contrário da crónica, como é mesmo um vírus corrosivo, corrói. Quando o cronista começa a dar a sua opinião sobre os assuntos, torna-se desinteressante. Não há imaginação, não tem distância. Os casos em que a distância é importante, não tem imaginação, não tem distância, não tem máscara, e realmente a crónica antecipou estas recomendações para a pandemia, que é preciso ter distância, a pessoa tem que ter distância de si própria, e há de certa maneira uma construção de uma persona, portanto de uma máscara que transmite ideias e associações que não tem com a pessoa que escreve uma relação necessária. Pode ser mera fantasia, mas isso mesmo é que gera a criatividade. Agora, quanto à questão da imaginação, é um problema difícil, porque o ensino está criado, tanto quanto eu sei, e enfim, a parte que eu conheço é assim, para fazer os alunos escreverem coisas em função de temas e em função de informação que possa ser deduzida. Olha, escreve um tema sobre o crescimento, escreve um texto sobre o crescimento das árvores. É difícil dar um tema destes porque nós não sabemos nada sobre o crescimento das árvores e não se está à espera que um
um miúdo do quarto ano vai investigar o crescimento das árvores. Portanto, pode ficar ali perplexo. Mas ele pode escrever um texto em que começa a dizer: eu não sei nada do crescimento das árvores. Eu gostava muito de saber sobre o crescimento das árvores. Mas, em boa verdade, o que é certo é que as árvores crescem sem eu saber nada. E pode continuar para ali fora. Portanto, isto é uma maneira de desenvolver a imaginação. Agora, se dá a sugestão ou encomenda de escrever um texto sobre um assunto familiar em que qualquer um tenha algum conhecimento e naturalmente alguma informação, os textos acabam por ser a expressão do pouco que as pessoas sabem, que é sempre pouco que nós sabemos, e não existe margem para associações, para invenções, para criatividade, porque a preocupação é transmitir o que nós sabemos sobre aquele assunto. Uma das maneiras de combater isso é incentivar os alunos a escreverem textos sem sentido. Começarem com uma frase, a seguir porem outra frase, a seguir porem outra frase, e ficarem, por exemplo, 1 hora a escrever frases, independentemente do sentido que aquilo faça. Outra maneira é usar aquela estratégia do cadáver esquisito que os surrealistas inventaram. Um escreve uma frase, o outro escreve outra frase a seguir, sem nenhuma obrigação de fazer um encadeamento ou de dar um texto global. Com um sentido coerente. E isso ajuda a perceber uma coisa fundamental, sobretudo no que diz respeito à escrita, que é que a escrita é mais ou menos como fisioterapia. Pratica-se, vai-se fazendo, vai-se escrevendo, vai-se escrevendo, e ao fim de 5 dias a escrever todos os dias, já estamos a escrever melhor do que o primeiro. Às vezes basta fazer uma coisa simples como pegar numa frase como o ovo caiu no chão, e reescrevê-la das melhores maneiras. O ovo estatelou-se no chão, o ovo escorregou para o chão magoou-se com o ovo quando ele caiu. Começa-se a inventar coisas. Nunca deixa de haver um ovo, nunca deixa de haver um ovo partido, nunca deixa de haver um chão, mas as frases podem prosseguir até ao infinito. E isso é que ajuda a treinar a imaginação. Para se escrever, seja crónicas, seja ficção, seja o que for, é indispensável treinar, praticar. E só se pratica a escrever se nos esquecermos do significado das coisas. Não interessa nada. O que interessa é saber fazer frases interessantes e ligá-las umas às outras, e nos primeiros tempos que ainda somos experientes, simplesmente juntamos. É como fazer Lego. Depois, numa fase mais adiante, já sabemos fazer umas conexões, umas subordinadas, enfim, não é? Porque, se repararem, a maior parte de nós tem 2, 3 modalidades de subordinar as orações, quando a língua prevê milhares, é um número infinito, não é? E se ouvirem, basta ouvir também na televisão as pessoas que vão lá todas as semanas, algumas em programas há 15, 16 anos, eles dizem sempre as mesmas formulações, ligam as frases sempre da mesma maneira, concluem com as mesmas modalidades. É asfixiante, é uma tristeza, Joana. São fórmulas, não é? São fórmulas, vão sempre verdade. reciclando e... Sim, mas isso quando as pessoas que já lá estão já têm o emprego assegurado, é com elas. Sim, claro. Agora, pessoas novas que estão a treinar, que estão a crescer, nós temos que as incentivar a saírem dessa familiaridade e saírem sobretudo da familiaridade consigo próprios e a escreverem coisas em que não reconheçam nem a sua opinião, nem a opinião do pai, nem da vizinha, nem de ninguém. São coisas que são possíveis, em que é possível escrever. O gato escorregou no ovo. Pronto, é uma frase excelente para começar um texto. Sim, uma coisa que estava a dizer e que eu noto que muitos alunos, sobretudo com a disciplina de português, eu acho que há 2 angústias principais no percurso escolar em relação à disciplina de português. Aliás, também eu costumo comparar com a disciplina de educação física ou de educação visual, não sei se ainda se chama assim, mas que é a coisa do jeito, ter jeito para não é? Portanto, eu não tenho jeito para correr ou não tenho jeito para vôlei e eu acho que desde muito cedo os alunos dizem coisas que por vezes também as ouvem, não é? Que eu não tenho jeito para escrever. E é engraçado que algumas das crónicas que li começavam com isso, eu não tenho jeito, ou agora não tenho criatividade. E então muitas crónicas é à procura de um assunto para a crónica, o que na verdade até é um recurso muito utilizado por cronistas angustiados, porque realmente a regularidade na publicação de uma crónica é esse nível muito exigente.
Como é que podemos lidar melhor com esta angústia em relação, por um lado, à escrita, que eu acho que é uma angústia que se tem desde cedo. Claro que escrever textos com temas muito específicos maior a angústia, não é? Por exemplo, eu estava a ver no outro dia um aluno que eu conheço e que do 7º ano, que tinha de escrever um texto sobre a amizade e sobre os verdadeiros amigos. E tinha de dar uma opinião sobre isso, e de facto foi muito, muito complicado, não é? Escrever esse texto, e ele queria escrever uma coisa que não tivesse nada a ver, não é? Porque ele vê logo ali a liberdade dele muito condicionada. E depois, por outro lado, a angústia da leitura, que é também o que todos tendem a ouvir, é que para ler determinadas coisas, ou então a célebre frase que é os jovens não leem, portanto essa que é uma coisa maravilhosa, que quem já foi jovem, como no meu caso também já ouvia isso, e portanto outras gerações sempre ouviram, não é? Que não leem, que não têm interesse, ou que não leem papel, mas isso não significa não ler. Bom, e portanto, em relação à escrita, como é que se pode contrariar esta angústia, e também em relação à leitura, que eu acho que muitas vezes, não é? Parece que as pessoas têm vergonha de dizer que estão a ler alguma coisa, não é? Quer dizer, pode apetecer ler, não é? Por exemplo, às vezes pode apetecer ler um policial e isso não tem mal nenhum, por exemplo, não é? Mas há aquela hierarquia dentro também enfim, da literatura, não é? Que há obras que se podem ler e depois há outras, e eu acho que às vezes essa é muita angústia, e às vezes os alunos tendem a dizer, eu estou a ler isto, mas isto não é uma coisa séria, não é? Mas portanto, como é que podemos também contrariar um bocado essa angústia, na certeza de que podemos passar uma vida sem ler, enfim, podemos não ler todos os clássicos, longe disso, mas também não tem de haver assim tanta angústia na relação com estas duas atividades que são relevantes nesta disciplina e que deviam dar mais gosto e mais prazer, e mesmo a ideia da leitura ser recreativa é cada vez menos, não é? Portanto, apesar de se falar na leitura recreativa, não vejo que haja espaço para isso. Como é que se poderia contrariar essa angústia? E já agora, só uma nota, há pouco estava a falar, depois comecei a pensar, há alguns cronistas atuais que tentam às vezes cumprir por um lado alguns bons requisitos da crónica, mas depois também não significa que sejam completamente isentos de opinião. Claro, não é? Nem se pode, mas nem se pode exigir que não deem a sua opinião, mas o que eu acho que devo dizer é que, mesmo quando dão a opinião, é o menos interessante de tudo. Pois, ok. É o menos interessante. Mas aí, na questão da opinião, tem que se esclarecer bem, isto é... Às vezes também acho que são pagos para isso. Sim, e as pessoas Não. podem escrever sobre um determinado assunto e dizer aquilo que pensam sobre o assunto. Mas a prioridade não é essa. A prioridade é construir um texto a propósito de uma circunstância conhecida, um incidente, ou um livro que acabaram de ler, ou um filme que viram, ou qualquer coisa do género, e produzir essa associação que torne o ponto de partida interessante. Podem vir a dar opinião, mas não são pessoas que aparecem, que publicam um texto para comparecerem a dar a sua opinião. Portanto, o que lhes interessa não deve ser isso, porque há outras pessoas que fazem e na verdade, a repetição é muita, porque a imaginação tem essa vantagem, é sempre possível ser original. Se uma pessoa escreve um texto com o propósito de fazer uma associação imaginativa, as probabilidades de ser original são grandes. Agora, se escreve um texto para dizer o que é que pensa sobre o acordo deste ou daquele, ou uma coisa qualquer que surgiu entretanto e que é discutida por toda a gente, o mais certo é que repita o que a maior parte das pessoas já disseram. Há mesmo um caso até de uma mesmo, mas a televisão faz muito isso, há uma pessoa na televisão ao domingo que fala com uma excitação enorme, como se estivesse a dizer as suas próprias ideias, aquilo que acabou de descobrir, mas na verdade é uma súmula de tudo aquilo que os outros todos andaram a dizer durante a semana. Torna-se muito cansativo. Bom, mas essa parte acho que já não é mais interessante ser mais construtivo. Eu acho que conheço bem, nos anos todos de professor, conheço bem a angústia da escrita. Eu acho que a angústia da escrita decorre de uma coisa simples, que é as pessoas não escreverem.
E é comum a alunos e é comum a professores. Nós conhecemos todos os dramas das pessoas que têm que escrever teses e quando chega à altura da tese diz, ai professor, eu li tanto, sabia tanto e agora não sei, parece que não me sai. Pois, isto não é para sair. A escrita é uma coisa exterior, não há nada para sair. Se sair é que é mau. Uma vez disse isso a uma aluna, parece que não me sai. Se sair é melhor ir ao médico, porque chamar o INEM, porque nós não. Olha, eu às provas não vou. Coisas que saíram de si, não é uma coisa para sair, é uma coisa para construir através da linguagem, completamente diferente. Uma pessoa que treine, seja novo, seja velho, que escreva todos os dias, ou que escreva com regularidade, ou que faça esses exercícios de pegar numa frase, amanhã vou ao supermercado e escrevê-la, até tentar encontrar maneiras diferentes de escrever aquilo, que é uma banalidade, dificilmente terá angústia diante da escrita, porque se estudou um assunto, se leu algumas coisas sobre aquele assunto, tem um treino suficiente para encontrar a primeira frase. E a primeira frase é a frase decisiva. A partir daí, eu agora estou a fazer numa cadeira que tenho um exercício com os estudantes do primeiro ano, de fazermos um ensaio sobre o amor de perdição, que é um livro que eu acho que eles leram, mas acho que não gostaram assim muito. Mas houve depois estávamos a conversar, a dizer como é que vamos fazer isso aqui, e houve não sei, eu não percebo nada disto, mas eu acho que a Mariana é claramente a personagem mais interessante. E pronto, está aqui a primeira frase do ensaio, não há mais nada a dizer. A Mariana é claramente a personagem mais interessante. O que é paradoxal, porque se é claramente a personagem mais interessante, porque é preciso dizer isso com essa veemência? É porque ela não é claramente a personagem mais interessante. Mas se nós dermos atenção ao livro, ela é realmente, claramente a mais interessante. E escrever sobre isto não só é uma perspectiva diferente para falar de um livro que aparentemente é muito conhecido, como tem um começo que imediatamente atrai a atenção. Agora, se os alunos não escrevem, se os professores não escrevem, porque todos partilhamos essa ideia de que o conhecimento vem das leituras, está guardado na nossa cabeça e depois é pôr cá para fora. Não sai nada cá para fora. A única coisa que sai, como nós sabemos, são vírus, bactérias, fungos e coisas. Agora, conhecimento, frases, não sai. Elas nascem no papel, ou nascem no ecrã, ou nascem no computador, mas não tem nada a ver com sair. Tem a ver com prática de escrever. E escrever é uma coisa tão diferente de falar, que quem não tiver o treino de escrita não tem muitas dificuldades, e depois nota-se que as pessoas não têm vocabulário, não têm flexibilidade para construir as frases, porque não têm treino. É a mesma coisa que querer que uma pessoa que passa o dia inteiro no sofá a ver programas de televisão, depois vá aos Jogos Olímpicos fazer exercícios em barras paralelas e coisas assim. É natural que alguns que tenham jeito façam qualquer coisa, mas nunca podem ter facilidade. E pelo contrário, até podem partir coisas e sofrer. Eu acho que o ensino em Portugal confia muito no jeito, na tendência natural, porque há pessoas que têm realmente tendência natural para escrever e são muito criativos desde pequenos. E isso mostra que há um outro lugar comum, que é, para escrever bem é preciso ter lido muito. Quer dizer, ter lido muito ajuda. Mas eu conheço muitas pessoas que leram muito, que leem muito, que continuam a ler muito e escrevem. Eu não sei se posso dar nomes, mas há um caso que esse aí é óbvio, e que já o José Pacheco Pereira, que é uma espécie de intelectual por antonomasia, que tem tanto livro, já leu tanto livro que até precisa de várias casas para os guardar. Ele leu, conhece e tudo, mas é das pessoas que pior escrevem. Se fôssemos fazer um campeonato de má escrita pública, agora nos jornais e nas revistas, ele talvez ganhasse, porque escreve realmente mal, manifestamente não tem jeito. Por muito que leia, ele não tem jeito para escrever. Uma das razões porque não tem é porque ele está esmagado pela informação que tem, esmagado pela sua própria opinião, e quando vai escrever é que ele quer transmitir aquilo de uma forma coerente, isto é, quer pôr cá para fora.
e depois vê-se que põe aquilo cá para fora, mas a língua portuguesa já existia antes do José Pacheco Pereira, muito antes, e já havia muitas maneiras de construir um texto, e perceber que um texto é uma realidade exterior a nós, e que não somos nós que o pomos cá para fora, somos nós que temos que entrar lá dentro, é o primeiro caminho para perceber como é que se escreve. Como um colega meu uma vez dizia, que estava parado na tese, não conseguia, estava a tentar perceber como é que a tese queria ser escrita, não percebo o que é que ela quer, onde é que ela vai, porque as teses elas não se escrevem sozinhas, mas nós também não as escrevemos como queremos. Há ali qualquer coisa que tem que ser desentranhado do que lá está, não é dentro. E tudo isso pode resolver com exercícios simples, com prática de treino, incentivo a escrever textos sem preocupação de mostrar que se estudou, ou que se leu, ou que se sabe, ou sobretudo que se é uma personalidade muito interessante. Então na literatura há imensos, aliás a maior parte dos nossos escritores são desse género, são uma personalidade de tal maneira interessante, que as coisas saem sempre tão bem, sei lá, não sei, é uma maravilha, não é? Há muita gente assim, mas isso não serve, é preciso ter arte. E quem não tem um jeito natural, que eu acredito que exista, tem que ter arte, e a arte tem que vir do treino, da repetição. Sim, esses textos, isso por acaso, essa questão também estava, de facto, e há pessoas que também não leem assim com tanta regularidade, mas que, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que leram muito durante uma certa fase da vida, por exemplo, e que nunca deixaram também de escrever, mas que agora não leem com tanta regularidade, ou então leem, por falta, neste caso às vezes de tempo, leem, sei lá, leem muito menos, mas escrevem muito bem, isso já lá está, desde... Há pessoas que realmente, e mesmo quanto à leitura, dizer que os novos já não leem, não é os novos, é toda a gente já não lê o que se lia. Basta comparar os livros importantes que nós conhecemos da literatura, são todos enormes. E os livros que o Charles Dickens escrevia, que tinham centenas de páginas. Quem é que hoje tem tempo ou tem vida para ler? Quem é que diz, hoje vou ficar este fim de semana, olha as minhas férias, vou ler o Dom Quixote de Cervantes. Até vais para onde? Não vou para lado nenhum, vou ler o Dom Quixote de Cervantes, desculpe. Não existe. Mesmo de antes havia pessoas que iam para a cadeia ou para o hospital, podiam ler livros grandes, mas hoje em dia já nem na cadeia lê, porque na cadeia tem os telemóveis, tem as reuniões de grupo de tráfico de droga e coisas assim, a pessoa não tem tempo para estar sossegada a ler. A leitura tem esse problema, que é preciso, somos só nós, ninguém pode ler um livro por nós. Ninguém pode vir a dizer ao amigo, olha, lê-me este livro que eu não tenho tempo agora. Não, temos que ser nós a ler, cada um de nós a ler. E temos que estar sozinhos, e temos que estar concentrados. E as circunstâncias da vida moderna, para jovens, para velhos, para não velhos, para toda a gente, são circunstâncias muito difíceis desse ponto de vista, em que há o ruído à nossa volta, os estímulos, etc., a necessidade de informação que temos, que nos obriga a procurar informação para regularmos a nossa vida, sobrepõe-se a uma atividade a um tempo mais distendido. Portanto, o problema hoje não é da leitura, o problema é do ócio. Pouca gente tem tempo para dizer, hoje vou para casa e fazer o quê? Não sei, vou olhar para a parede, depois se tiver a ideia de ler um livro, provavelmente vou ler qualquer coisa. E ninguém tem, mas a vida dos intelectuais era essa, no fundamental. Aqueles grandes autores que nós nos habituámos a elogiar, alguns já andaram na tropa, fizeram a guerra, como é o caso de Cervantes, nas guerras e tal, e depois tiveram uma vida que alguns de nós, eu pessoalmente não gostava de ter tido. Perder braços, ser alcoólico, não sei o quê, é desagradável. Mas nunca foram pessoas assim muito para trabalhar em sítios, não é? Há uma componente de inatividade que é indispensável para a atividade literária, ou para a atividade artística, de um modo geral, ou para a leitura, de um modo geral, para estimular a curiosidade. Ler os livros, isso ajuda a criar autores que escrevem coisas que não têm interesse nenhum, que satisfazem o interesse de histórias, que têm uma prosa simples, que se pode ler no autocarro, ou que se pode ler no intervalo, ou no centro de saúde, okay? Mas refaz muito o espaço para a criatividade. Mas, enfim, os tempos mudam
e, e nós com eles. Mas havendo essa falta de tempo, não é? Talvez então aí o papel da escola ainda seja mais importante. Não é falta de tempo, Joana, é mais falta de valorização do vagar. Sim, também. Sim. Quando se dizia antes, eu não tenho vagar para isso. Ora, vagar não é só tempo, é também poder dispor do tempo para entregar uma atividade que é aparentemente inútil, não é? Exato, Como a atividade de ler um livro. Então estás aí a ler um livro quando está a louça, tens louça para tirar da máquina, mulher. Vai tirar a louça da máquina e depois podes ler o livro. Entretanto, a rapariga vai tirar a louça da máquina e quando acabou de tirar a louça da máquina, já está o namorado a telefonar para ir ao cinema e pronto, acabou a oportunidade. E eu lembro-me, quando era miúdo também, muitas pessoas diziam, mas estás aí a ler, vai brincar para a rua, cara aqui a ler enfesado em casa. Parece uma coisa pouco saudável, não é? E hoje é muito difícil para essa ideia do vagar, ter vagar para certas coisas, e ler e escrever são atividades que exigem muito vagar, que são incompatíveis realmente com a angústia, com a ansiedade, com a pressa, não podemos ter pressa. Mas é preciso encontrar algumas técnicas para irmos sobrevivendo. Eu acho que quem quer e que tem mesmo interesse acaba sempre por fazer, não é? Sim, mas o espaço da escola de alguma maneira também pode criar essas oportunidades. Julgo que sim, mas a escola está mais interessada em ensinar do que em criar por as pessoas na vadiagem, portanto é um bocado difícil, não é? Também enfim, eu não queria aprofundar muito a questão do ensino de português porque não conheço suficientemente, mas já creio que, aliás, nós fizemos um colóquio, aqui há 2 anos, organizámos um colóquio em que isso se viu, há um controle excessivo, quer do trabalho dos alunos, quer do trabalho do professor. Enfim, o ensino do português está organizado para resultados previsíveis, não é? A pessoa já sabe que vai ler os Maias e já sabe o que é que lhe vão perguntar e depois ficam desarmados. Olha, esta semana nessa aula onde estamos a ler o Amor de Perdição, uma menina dizia-me assim, eu não gostei do livro porque não gostei, porquê? Eu li os Maias, gostei muito mais dos Maias, acho que é um romance realista, eu gosto mais de romances realistas. E depois outra pessoa disse, pois isto aqui no convento, e vão para o convento e disse, vocês não estão a brincar o quê? No século XIX os pais porem filhas no convento porque elas não queriam casar com quem eles queriam, era absolutamente banal. Isso acontecia em todo lado, quase todos os dias. O que nunca acontecia era as pessoas dormirem com os irmãos. O incesto, pelo contrário, não é uma coisa banal. Não era banal. Portanto, o que é realista? O que é que corresponde mais à realidade? A prepotência do patriarcado, a prepotência dos pais, que manda as filhas para os conventos, ou uma pessoa está com medo de encontrar, será que ele é meu irmão, será que ela é minha irmã? E às vezes há categorias da história literária que criam estes preconceitos. O S é realista, está bem, mas a obsessão dele com o incesto, será realmente realista? Ou é uma... Porque o problema com o incesto vem desde sempre, ou pelo menos desde que há família. Mas isto é apenas um caso que eles ficaram todos muito perplexos, porque realmente estudaram os Maias e estudaram o Amor de Perdição como se um fosse romântico, ou seja, uma realidade inventada e assim, delicadoce e sentimental, e o outro fosse a realidade crua da vida, etc., que também não é tanto inventada uma como a outra, é tão romântica. Aliás, os Maias, sempre por alguma razão, são cenas da vida romântica, não é? E a imprevisibilidade da leitura é o que não existe quando se quer dizer que os livros traduzem determinadas coisas, ou é a pátria, ou é o patriotismo, ou é a tragédia, ou é qualquer coisa, e isso sobrepõe-se à experiência do aluno. Agora, o aluno precisava de ter um espaço para pegar no livro e fazer a sua própria leitura, e descobrir o livro de acordo com a sua própria experiência. Não há razão nenhuma, tal como os programas estão concebidos, para que os alunos percam tempo a ler os livros, porque na verdade já lá está tudo explicado, o próprio programa diz o que é que está nos livros. E os próprios professores são obrigados a ensinar aquilo. A maior parte das obras baseiam-se em excertos e está tudo devidamente classificado. Portanto, é um ensino onde não há margem para
Sim, não há margem. e sendo que depois todos esses documentos também são, enfim, construídos por muitos professores que também têm essa visão de ensino na universidade, por exemplo, não é? Sim, claro, Porque tudo isso vem de lá, não é? vem daí, Vem exatamente. daí. Portanto, aí também é uma ideia geral do ensino, não é? De ensinar assim a literatura, não é? Exato, de ensinar a literatura como informação, como património. Antes a literatura ensinava-se porque era a arte de bem escrever. Depois os escritores começaram a escrever mal, quer dizer, brincando, mas isto já não se faz assim. Hoje ensina-se a literatura ou como documento, ou como testemunho, ou como qualquer coisa, mas tudo menos uma arte que nos permite ter uma experiência única. E na verdade é única, porque é a única arte em que nós estamos sozinhos com a própria obra. Não é possível estarem 3 pessoas a ler os Maias ao mesmo tempo. Porque agora de todo não se aconselha, mesmo com a pandemia e tal, não se aconselha, quer tentarem, mas não é viável. Agora, uma pessoa sozinha pegar nos Maias e ler o livro sozinho é a própria a forma típica de ler. E aquilo que acontece a quem está a ler os Maias durante uns dias, umas semanas, uns meses, é rigorosamente único, embora possa ser comparado com a experiência de outros. E essa experiência única é que é, no fundo, a experiência da literatura. E pode dar resultados, quando se for a transmiti-los através de textos, pode ser muito parecido com uns com os outros, mas enquanto está a decorrer e a formar-se, é o que cada um faz com o próprio livro. E muitas vezes é imprevisível. Há pessoas que podem descobrir ali a obra da sua vida, mas geralmente com os Maias o que acontece é que é um lugar comum e diz, não, os Maias é que são... Aliás, o país continua igual ao que é o que praticamente... igual ao que estava ali, não é? É uma maneira de defender a modernidade do Oeste, é dizer que o país não mudou. Vê-se muito Nos textos de opinião também. Exatamente, nos textos de opinião e diz uma coisa que... Mas agora mesmo assim menos, porque também já o Oeste também já não é... Não, sim, é verdade. Já não é... Já é antigo. Já está antigo demais, mas sem substituto. É verdade. Bom, eu não sei, eu teria mais perguntas, mas talvez fosse bom agora saber se alguém quer participar, fazer alguma pergunta. Sim. Podia ser giro. Era. Muitas notas tomadas. Não me digam que vão ter de fazer um trabalho. Um trabalho não é imaginação. Parece que neste momento não há perguntas. Pronto, melhor. Quer que avance com os prémios e com a leitura dos textos? Há algo que nós 18,50, não é? Desculpa. O último tempo deles podemos esperar. Também a questão dos prémios não vai demorar assim tanto tempo, não é? Podemos conversar mais um bocadinho e depois lemos os textos. O que é que parece, Joana? Sim, pode ser. Eu agora estava aqui nas minhas notas, já passámos por várias coisas. Em relação só agora, bem, agora estão ali. Em relação só à angústia da escrita, já aqui falou, mas em relação, por exemplo, à leitura, por isso, o que é que eu, por exemplo, achei que a crónica pode resultar bem para aproximar as pessoas da literatura, na verdade, não é? Também, enfim, não é só a atividade de ler, mas aproximar da literatura, talvez por aquelas três virtudes mais evidentes que seria, enfim, a brevidade, a graça, que muitas delas têm, ou pelo menos aquelas que nós lemos, o humor acaba por
por ser dominante, e enfim, um discurso relativamente simples, sem querer menorizar, que muitas vezes até é considerado um género menor, mas acha que outras formas, não é, de aproximar da literatura e ter gozo com a literatura, acha que isso era possível com a crónica, coisa que ainda por cima não estando no programa, não havendo qualquer tipo de, no caso da crónica não há tópicos para orientar a leitura. Bom, há definições normalmente nestas coisas todas, nos géneros textuais, mas acho que resulta, e depois também consegue ter este resultado de ler várias crónicas, também pode estimular depois a experiência de começar a escrevê-las, não é? Com regularidade, como em alguns casos até, algumas das crónicas aqui até poderiam ser quase páginas de um diário, que eu acho que é uma coisa que também pode ser muito, muito interessante para aproximar, neste caso, da escrita e da vontade de escrever. Sim. A crónica também tem um interesse suplementar para quem queira escrever, que é mostrar a importância da forma. Não é? E uma das coisas que, enfim, a primeira dificuldade é como começa, não é? Como é que se começa, e muitas pessoas sentem isso, mas quem tem algum treino de escrita tem menos dificuldade em começar, em regra, e às vezes até começam de uma maneira mesmo muito fácil, mas depois aí é como acaba, quando é que se acaba, como é que se acaba, quando é que aquilo está pronto, não é? Não se pode acabar abruptamente, e há várias modalidades. Uma das modalidades é a mais clássica de todos, que é a chave de ouro, que é com uma frase, que é uma espécie, como nas anedotas, uma punchline, qualquer coisa que se diz e que produz o efeito final e que mostra ao leitor que aquilo tinha que acabar ali. É como se fosse uma conclusão perentória que termina. Mas não é fácil. Mesmo os cronistas mais destros, mais capazes, muitas vezes têm finais que são muito pífios, porque a brevidade impõe-se de tal maneira que sabe como acabar. Às vezes, para acabar melhor, era preciso mais um parágrafo e não há espaço para mais um parágrafo. Isso é uma boa aprendizagem da importância da forma. E a forma é fundamentalmente saber começar e saber acabar, e unir entre o princípio e o fim, porque nós abarcamos, lendo no jornal, abarcamos a mancha com o olhar, não é? Coisa que não acontece, também só acontece na poesia, mas nem sempre, não é? O soneto, por exemplo, também costuma ser usado como um exemplo da importância da forma em poesia. Nós olhamos para ali e identificamos um soneto. O resto do soneto é fácil de acabar, porque tem 14 versos. Se enquanto não tiver 14 não é soneto, se tiver mais que 14 não é soneto também. Portanto, a definição é relativamente simples. O problema é fazê-los, não é? Agora, um texto em prosa pode acabar a qualquer momento, pode acabar antes, pode acabar depois. Nós temos a sensação de que o próprio conteúdo determina o fim, mas muitas vezes não é. Muitas vezes não é. E isso a coisa mais importante é a forma. Mas há, sobretudo, na crónica, pode ser uma boa maneira de treinar, de fazer aprendizagem de escrita, não é? Porque imaginem pegar numa crónica importante que parte de um cronista importante, que parte de um incidente, e tentar fazer uma versão alternativa, ou tentar reescrevê-la num sentido oposto. São exercícios que se pode fazer. O segredo é sempre o mesmo. Nós, enquanto não tentarmos, não fazemos. E quando tentamos, muitas vezes fazemos coisas que não resultam, mas o processo em si mesmo, pela insistência, pela persistência, acaba por dar resultados. Quanto mais se lê, mais conhecimento temos de como os outros fizeram, e os outros fizeram, entre os que fizeram coisas, uns fazem coisas que nos servem, outros fazem que
coisas que não servem. Ler, nesse caso, também é uma maneira de irmos aprendendo qual é a nossa família, quem são os escritores de que estamos próximos, que é uma aprendizagem muito importante de fazer e que também com o tipo de ensino do português que temos não é muito fácil de fazer, não é? Portanto, uma pessoa que gosta de ler e que sobretudo gosta de escrever tem que saber a que família pertence. Há escritores sérios, austeros e maçudos e que são assim por convicção e há outros que são o contrário disso. E há aqueles que não são nem uma coisa nem outra. Mas o tipo a nossa própria, a disposição de cada um quando escreve, é uma descoberta que tem que ser feita. Não se vai ao médico para saber que tipo de escritor é que eu sou, nem basta escrever uma linha e vir, pronto, já sei, sou um escritor sério. Começo logo com lágrimas. Não, isto não acontece desta maneira. E há pessoas até que às vezes descobrem que são o contrário do que se punham. Já tenho visto pessoas muito tímidas, muito apagaditas e assim até tristes e que depois revelam talentos cómicos inexcedíveis. Acontece também com frequência, não é? Para tudo isso temos sempre as duas coisas. É preciso ler, mas também é preciso, sobretudo, escrever. E eu acho que isso é o que falta mais neste momento no nosso ensino, uma atividade de escrita mais persistente, sem ter consequências para a avaliação. A escrita está muito subordinada à avaliação, o que é um peso suplementar na ansiedade, e vive essa ideia, que a meu ver é um erro, de que aprende-se a escrever uma vez e, portanto, está aprendido, e quem leu e estudou sabe escrever à vontade sobre as matérias que leu. Não é verdade. Não é verdade. Isso deixa os alunos com algum jeito para escrever mais à vontade, mas os outros ninguém lhes ensina, não praticam e isso prejudica-se. E há muitos talentos literários que se perdem assim. Agora, o que era preciso também é acabar com aquela ideia de que é preciso ler certas coisas, que quem não leu certos autores não está em condições de fazer não sei o quê. Nunca ninguém foi preso por não ter lido os Maias e, portanto, se nós tivermos uma percepção mais tranquila disso, acabamos por ter mais interesse em ler os Maias do que parece, não é? Portanto, eu creio que hoje em dia o gosto pela literatura nasce do gosto por escrever, mais do que do gosto por ler. Não sei, posso estar enganado, mas a experiência que tenho com os estudantes que chegam ao primeiro ano à faculdade, que são os que eu conheço melhor, é essa. Eu este ano tenho um grupo de estudantes que em 20, há uns 11 ou 12 que expressamente declararam que querem ser escritores. E é o que eles querem, é o sonho deles, é o sonho delas. Aliás, acho que são todas meninas. E essa vontade de ser escritor é que as leva a ler. Ao contrário do que nós pensamos. Pensamos muito que são as pessoas que nós lemos e depois queremos imitar-se. Não. Há uma vontade qualquer que é muito mais produtiva quando vemos coisas escritas por nós e percebemos que somos capazes de fazer também. E depois a leitura é um complemento necessário. E aí a pessoa lê mesmo, e vai ler, e vai procurar, e vai... É uma das coisas mais interessantes, é procurarmos os livros que nos interessam, em vez de estarmos a ler aqueles que as pessoas dizem, lê isto aqui, isto é muito interessante. Viagens da Minha Terra, um livro muito interessante, a Joaninha e tal. E é verdade, é um livro fantástico, mas às vezes demoramos 10, 20 anos a perceber porque aquilo é um livro fantástico, não é? Enfim, são mistérios, é tudo muito misterioso, não é assim tão simples, não é? Sim, mas a avaliação da escrita realmente, e depois a ideia de podermos ser penalizados pelos erros, isso tudo também dissuade, acaba por dissuadir. O erro também é uma ideia curiosa. Eu ontem tive uma experiência engraçada, porque fui... Porque há pouca tolerância também. Mas nós temos que... Na escola não se pode ser tolerante com certos erros, mas ontem fui com uma filha minha que foi comprar
aquilo na Expresso, que insiste naquilo, assim, em cápsula e tal, assim, uma loja muito sofisticada, com uma empregada muito sofisticada, a dizer isto é o grau 13, isto é o grau 6, isto é menos dureza, isto depende da água, mas se gosta de café forte, eu recomendaria-lhe este aqui. Pois. Eu já disse, não, mas não é possível, isto é tão sofisticado e engana-se no mesoclítico. Recomendaria-lhe. Fica péssimo, não é? Fica péssimo. Agora, se estivermos num sítio a conversar e alguém disser, eu recomendaria-lhe isso, nós rimos e achamos graça. O problema é aquele contexto também. É muito penalizar, exatamente, que é o contexto em que se pretende ter um ar muito profissional, muito sofisticado, muito elegante, e depois sai, eu diria-lhe, eu faria-lhe, recomendaria-lhe, que é péssimo, dá um ar de ignorância, no fundo, não é? E o erro é muito mau a fazer o ensino na base do erro e na correção do erro, porque é muito penalizador. E, na verdade, não está provado, pelo contrário, que escrever sem erros seja possível, ou que seja sequer interessante. Não, há uma carta, uma coisa interessante que eu cito muitas vezes, do que o Camilo escreveu para o Castilho, na altura o Essa tinha acabado de publicar O Crime de Padre Amaro. E o Camilo escreve para o Castilho uma carta em que diz: não sei se já conhece este rapaz, Essa de Queiroz, ele vai tomar a vanguarda dos romancistas. Conquanto faça pouco caso das imunidades da língua, tem a arte de produzir admiráveis defeitos. Isto representa uma mudança na ideia de língua e de estilo da época. Porque o que ele diz, bem, a própria expressão conquanto faça pouco caso das imunidades da língua, mesmo hoje é difícil perceber, que o que ele está a dizer é que não quer saber da língua, das regras, da tradição, portanto escreve como ele acha melhor, mas sendo defeitos, são defeitos admiráveis, e perceber que há erros que são admiráveis e defeitos que são admiráveis é bom. Na verdade, há erros que são causados pela ignorância que não têm interesse nenhum, como recomendaria-lhe e coisas assim do género, mas por vezes a nossa ignorância permite-nos fazer coisas interessantes. E se não fosse possível entendermos com os erros, provavelmente a linguagem não sobreviveria. Mas em todo caso, mesmo para ensinar a superar os erros, é sempre mais importante perceber porque é que o erro é possível do que propriamente apontar ao erro e dizer, para a próxima não digas isso, não sei o quê. Não digas fizestes, não digas ouvistes, isso não se diz. Ou não se diz adem, ou não se diz haviam pessoas, mas tem que se perceber, e porque mostrando as condições de possibilidade do erro, não apenas o erro deixa de ser individual e deixa de ser uma culpa que humilha quem fala, como aumenta o nosso conhecimento das possibilidades da língua. Certo, Joana? Certo. Acho que podemos avançar, não é? Se não houver nenhuma pergunta. Estava a amassar todos e não queria. Não, isso não. Então, posso avançar, Alexandre? Então, eu ia fazer aqui a leitura, espero é que se lembrem, os autores das crónicas se lembrem, ia começar então por um terceiro lugar, a crónica chama-se Criatividade e diz assim: não sei sobre o que vou escrever. O professor mandou-te escrever uma crónica, mas não me vêm ideias nenhumas. Meu colega do lado tem tantas ideias que nem sabe qual escolher. Queria ter essa criatividade toda. Vejo toda a gente a escrever. Não é possível que só eu tenha problemas em pensar em algo nesta turma. Posso falar sobre minha falta de criatividade. Pronto, uma ideia. Mas não sei muito bem como desenvolver este tema. Não tenho jeito nenhum para escrever. Acho que ser cronista não é caminho para mim. Estou a tentar enrolar, escrevendo tudo o que me vem à cabeça, o que não é muito, mas fico num impasse e não consigo continuar. E cá estou eu a enrolar, à espera que me venha uma ideia para que eu consiga terminar essa crónica, complicado, mas já consegui desenvolver um bocadinho. Talvez alguém até se identifique com o meu texto, pelo menos. Isto ter falta de criatividade não é fácil. E não sei quem é que tem este... Está aí a aluna. Digo eu cantar, é a Sabrina. É a Sabrina, sim. E que fica com um exemplar, não é? De um livro. Mas não está cá. Está.
Conseguem ver a Sabrina? A Joana? Consigo, sim, sim, sim. Muito bem. E agora vamos para o segundo lugar, A2. A2 no segundo lugar, Execo, e diz o primeiro, a primeira crónica intitulada Atrasos e Dislexia. É possível que tenha chegado relativamente atrasada à aula de português em que deveria estar a escrever esta tentativa de crónica. Por essa razão encontro-me à rasca, não só para a conseguir terminar de escrever antes do toque, como também e principalmente para começar selecionando um tema minimamente interessante. Não me ocorre nada, nem a espreitadela marota que dei nos textos dos meus colegas do lado me facilitou a vida. Ocorre-me agora a ideia de falar da minha pseudodislexia não diagnosticada pela extrema dificuldade que tive em escrever a palavra espreitadela algumas linhas acima. Mas talvez esteja só a arranjar uma desculpa para justificar os possíveis erros ortográficos e gramaticais que esta tentativa de crónica possa vir a ter. Viver com dislexia, ou devo antes dizer, viver com esta perturbação psicológica que me deixa com uma dúvida constante como se escrevem e leem certas palavras, obriga-me a ler antecipadamente grande parte dos textos do manual de português e a ler PowerPoints a uma velocidade alucinante antes que me peçam para os ler em voz alta. Para além disso, pronunciar mentalmente o abecedário no mínimo 56 vezes por dia até chegar à letra P faz parte do meu cotidiano. De qualquer das formas, o melhor mesmo é usar o método que tem mostrado ser mais eficaz ao longo destes últimos anos de escolaridade. Não fazer contacto visual com o professor na tentativa de que este se esqueça da minha existência. Cheguei atrasada e sou semidisléxica. Juro que a culpa não é minha. Deem-me um desconto. Acho que já sabem quem é também. E é a Ângela. E agora também em segundo lugar, com o título Circle of Life das Crónicas. Agora vão ter que escrever uma crónica, disse o nosso professor de português. Andou a chatear-nos durante os anos todos para que escrevêssemos um texto todas as semanas. Dizia ele que ajudava a treinar a escrita e que no futuro agradeceríamos. E agora penso que é verdade, sinto-me capaz de escrever esta crónica. As crónicas nascem como nasce um bebê, não a partir do ventre materno, mas sim de dentro da nossa cabeça. Mas torna-se difícil de escrevê-las, porque de certa forma temos que pensar muito em relação ao assunto. No meu caso até foi fácil de pensar, porque em 5 minutos surgiram algumas ideias para criar uma crónica. A parte mais complicada foi escolher a que haveria de escolher. Será que falo sobre um bitoque de soja ou do nascimento de uma crónica? Decidi escrever sobre o nascimento de uma crónica, acho que já tinham percebido. Decidi porque de certo modo dá para encher chouriços e dizer umas graças que a tornam mais rica. Não é que o bitoque de soja seja mau, é simplesmente heteróclito. Depois de se fazer a crónica, é bom este momento, depois de fazer a crónica basta entregar ao professor, o professor leva para corrigir e se estiver boa, pumba, jornal da escola. Ao entregar, vemos que tivemos um 19,5 porque faltava uma vírgula exatamente depois de entregar. Ficamos tristes, meio tristes, desculpem, porque no fundo tudo isto conta para o nosso futuro, não é? E é o João Mendes. O português aí não sou eu, né? Sou português, eu tinha inventado por ele. E agora, em primeiro lugar, as duas crónicas que ficaram em primeiro lugar. A primeira que se chama, e portanto, atenção que todos estão a receber, eu não disse, não é? Mas estão a receber livros diferentes e agora, em primeiro lugar, cada aluno vai receber 2 exemplares, não é? Portanto, o Obnóxio, do professor Abel Barros Batista e o volume Todas as Crónicas da Clarice Lispector. Isto do humor tem muito que se lhe diga. Desculpem, chama-se, a crónica tem o título Tudo no Meio do Chão. Isto do humor tem muito que se lhe diga. Dizem que mais vale cair em graça que ser engraçado. Há muitas pessoas que associam esta ideia àqueles indivíduos que pensam ser engraçados, mas que não têm piada nenhuma, pelo que mais vale rirem-se das graças dos outros. Eu faço o mesmo, mas isto de cair em graça também tem muito que se lhe diga. O que é que poderemos concluir se interpretarmos esta expressão à letra? O sentido mais óbvio parece-me ser o facto de alguém cair e provocar o riso das pessoas que assistiram à sua queda. Compreendo que haja leitores que repreendam este comportamento, defendendo que, para além do humilhante, chega a ser cruel. Contudo, outras pessoas identificar-se-ão bastante com a situação real que descrevo de seguida.
Todos os dias de manhã a minha avó vai às compras, para garantir que, quando os seus queridos netos, eu e a minha irmã chegarem para almoçar, tenham tudo pronto. A zona onde ela faz o seu passeio matinal é conhecida em Lisboa por ter um piso particularmente irregular. Como tal, é relativamente frequente as velhinhas que fazem o mesmo percurso tropeçarem e tudo o resto que daí advém. Ora, o problema não é bem a própria queda. Se a senhora não se levantar, há de vir uma ambulância que a levará para um hospital munido de parafusos e outras ferramentas que permitam consertar os ossos danificados. Nada que um médico qualificado não esteja apto para fazer. A situação torna-se pior quando a minha avó tenta prestar auxílio à vítima da calçada portuguesa. Como se já não bastasse a vergonha que a criatura sente por estar estatelada no chão, a minha avó não faz questão, mas não consegue evitar, não permitir que o episódio passe despercebido. Ri ainda mais, parando somente depois de virem mais umas quantas pessoas para darem à pobre mulher a ajuda de que ela realmente precisava. É mesmo querida a minha avó. Outra interpretação possível é simplesmente uma queda na Graça, a zona de Lisboa a que acima me referi. Pessoalmente prefiro a primeira, sobretudo porque a minha avó desempenha um papel importante na ação descrita e eu gosto muito da minha avó. É o texto do Nuno. E agora... Quero o meu telefone, tiras no. Eu não sei, tem espaço, mas... E agora a última crónica que... Como mandei as outras. Está bem. Desculpe, Joana, houve aqui um pequeno problema com a máquina fotográfica. Está bem. Desculpa, pode continuar. Posso, está bem, obrigado. E agora o último texto, que é uma metacrónica, como aqui o autor diz, tem o título "É sempre mais fácil falar da vida alheia". Pode ser uma boa estratégia. Para se escrever uma crónica é fundamental conhecer exemplos de outras crónicas escritas e a verdade é que eu li poucas crónicas até agora e todas aquelas que li foi em aula porque eu me esqueci de ler em casa. Conheço muitos e bons cronistas, só que não me lembro do nome deles agora. Com o intuito de escrever uma crónica simples, breve e com graça, principalmente com graça, que na minha opinião é o feito mais difícil de atingir, estou sem assunto, à procura de assunto e divagando. Sempre achei que sabia escrever qualquer coisa, mas se calhar é porque eu só escrevia bilhetes para o frigorífico e listas de supermercado. A crónica, apesar de ser mais complexa do que uma lista de supermercado, também não é assim tão difícil de escrever, basta falar de qualquer coisa, não é? Bem, então eu decidi agora falar sobre crónicas, ou seja, vou escrever uma metacrónica que é basicamente falar da vida de outras crónicas. Porquê é que a metacrónica é um bom assunto para se debater na crónica? Não sei, mas na falta de melhor fala-se da vida alheia. É sempre mais fácil, perguntem às minhas vizinhas. Sendo uma crónica, devia começar pelos aspectos importantes de uma crónica, como por exemplo, como se obtém uma crónica bem escrita, que aspectos têm de se respeitar, como fazer impecavelmente uma crónica, etc. Mas isso seria chato. Prefiro provar que uma crónica normal é igual a uma metacrónica, só que os cronistas têm vergonha de admitir ou então não sabem. Sabemos que uma metacrónica tem como principal objetivo falar de crónicas, logo falar da vida de outras crónicas, portanto falar da vida alheia. De acordo com um cronista que eu conheço muito bem, chamado Machado de Assis, a crónica começa desde que o mundo tem vizinhos. Ora, como todos sabemos, o principal tema de conversa entre vizinhos é obviamente a vida alheia. Pelo menos é o dos meus vizinhos e é provavelmente também o dos vizinhos de Machado de Assis. Isto prova, cronicamente falando, que a crónica tem a mesma finalidade que a metacrónica, que é falar da vida alheia. E com isto está escrita a minha primeira crónica que fala de crónicas. E é do João. Bonifácio, sim. Quase um ano depois, não é? Agora escreveriam outras coisas, mas quase um ano depois têm finalmente os livros. Eu não sei se querem dizer alguma coisa. Eu não sei se querem dizer alguma coisa. Agora que chegamos ao final deste. Só querem dizer alguma coisa. Acharam interessante. Sim, porque podemos explorar a nossa imaginação de uma forma. Não venha aqui porque senão não é visto pelo Joana. Sim, foi bastante interessante, de facto. Podemos explorar a nossa imaginação num contexto assim escolar
muito frequente acontecer. Estamos tão focados nos testes e nas notas e nos exames nacionais e temos que ter uma boa nota, senão não entramos no curso da faculdade de frente. Então, normalmente temos sempre que escrever ou texto positivo ou negativo, ou uma mistura dos dois, e então nem sempre podemos explorar esta componente. Muito bem, muito obrigada. Ainda bem. Alguém quer falar? Os meninos também foram criados? Não? A culpa não é do professor. A culpa não é do professor, isso é bom. Não sei se o professor quer dizer algumas palavras no final deste workshop. Eu não tenho nada de especial a dizer, porque toda a gente sabe, quer dizer, eu espero que saibam, que as crónicas não caíram, quer dizer, são vossas, mas não se sentiram assim tão constrangidos. Não é? O que significa que mesmo nos textos que têm formatos obrigatórios, vocês não estão assim tão constrangidos. Os formatos obrigatórios não fui eu que os inventei, claro, mas vocês têm alguma flexibilidade na forma como escrevem e aliás, isso é incentivado. E já agora, apesar disso gostar muito, daí a brincadeira feita pelo João Mendes, eles escrevem mesmo todas as semanas. Né? E, portanto, Sim, eu sei. mas é evidente que muitas vezes é por constrangimento, mas quer dizer, se não for por constrangimento, existe uma coisa de que eu padeço também muito, chamada preguiça. Se eu não for constrangido, eu padeço. E desconfio que a maior parte deles também. Portanto, se eu não lhes disser para escreverem, eles não escrevem. Uma coisa eu digo, e não vou repetir isto mais vezes nenhuma, porque eu sou pouco dado a este género de coisas, se alguém lesse um texto escrito por qualquer um deles no 10º ano, ia ver a diferença. É que qualquer um deles escreve com muito mais facilidade, e com muito mais fluência, e com muito mais interesse do que escrevia no 10º ano. É evidente que todos partem de pontos diferentes, não é? Mas todos eles têm textos verdadeiramente interessantes e às vezes surpreendem completamente, ou às vezes o tema não lhes interessa nada, como é óbvio, não é? Isso também nos acontece a todos, que às vezes que falar sobre coisas que não nos interessam. É verdade. Mas muitas vezes eu não estou à espera de algumas coisas que vão aparecendo que têm efetivamente bastante graça. Pois quanto a valorizar coisas desse género, pois aí nós também temos um problema grande, Joana, que é não temos assim tanto espaço para valorizar as ideias mais engraçadas. O que eu valorizo normalmente é como comentário. Foi bem achado, foi bem engraçado, a ideia é gira. Sim, mas no exame nacional já sabe que isso não... A ideia gira ou a ideia bem pensada, é das coisas que eu sou capaz de dizer. Às vezes essa ideia bem pensada vem acompanhada de um mas. É uma ideia bem pensada, mas este tipo de texto exige outros mecanismos e outras formas. É verdade. Bom, mas o resto, acho que foi uma ideia muito engraçada fazer isto e que é uma oportunidade excelente, desde que seja para que eles leiam coisas e escrevam coisas. Sim, Com obrigada. Com algum gosto. Sim, exatamente. Sim. Então, Joana, a mim resta-me agradecer, dizer que é sempre um prazer trabalhar com esta turma, trabalhar com o professor Nuno Soares. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido. Queria dizer à Joana que foi uma honra, deixe-me posicionar, foi uma honra ter podido contar consigo neste workshop, foi uma honra ter hoje aqui o professor Abel da Batista. Foi uma conversa muitíssimo interessante e muito obrigada. Em meu nome pessoal, em nome da Biblioteca e da Escola Gênica. Bom, e espero que daqui a pouco tempo já possamos estar aí também. Sim, os alunos é que já não estarão, não é? Porque é o 12º ano, que corra bem o resto do ano letivo, corra tudo bem, está bem? Muito obrigada. Obrigada.